Olá, hoje eu vou falar sobre esta edição, mas deixe-me apresentar. Eu sou Márcio Batista do LOL Cultura e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana vai ser esse crossover, Liga da Justiça e Vingadores. Essa edição aqui, a Panini publicou em 2003, em 4 edições, todas com essa capa dupla. E agora, em 2026, ela vai republicar. Então, todo número par era Vingadores Liga da Justiça. E todo número ímpar era Liga da Justiça e Vingadores. Então, vou falar um pouquinho a respeito dessa edição. E como eu disse, a Panini está republicando agora todos os crossovers, né? Quer dizer, não sei se todos, mas alguns crossovers da Marvel e da DC. E agora, em julho de 2026, já começou a pré-venda deste aqui. Vão ser em 4 capítulos, como a primeira edição, né, de 2003. A pré-venda já tá R$25, eu acho que vale a pena. Eu já tinha feito até um vídeo no canal, só que eu tirei porque o YouTube bloqueou, porque o meu vizinho tava tocando música, aí deu um strike, né. Mas aí o que acontece? Eu vou fazer esse mesmo vídeo, só que eu não vou falar tanto quanto eu falei do vídeo anterior, que antes eu falei sobre um monte de coisas, né, porque eu achei que não ia ser republicado. Mas como vai ser republicado, não vou ficar dando spoiler. Mas o que eu acho mais interessante aqui, esse é um dos crossovers melhores da Marvel DC, na minha opinião. O Kurt Busiek, que é o roteirista, ele faz uma diferença narrativa quando é Marvel e quando é DC. Eu, por exemplo, gosto mais da Marvel que da DC, exatamente por causa do estilo de narrativa. O que acontece aqui? Vou dar um exemplo bem interessante que acontece na história, que tem um inimigo que ele quer descobrir o segredo do universo, e aí ele faz um acordo com o Grão-Mestre, que é esse fulano aqui, que eles fazem tipo um jogo entre Marvel e DC. Os personagens começam a invadir o território do outro. Esse aqui é um inimigo, né, da Marvel, que já apareceu contra os Inumanos, os Vingadores, o Quarteto Fantástico. Então, aqui estão os personagens da DC lutando com esse cara que é desconhecido. E o mesmo ocorre com os Vingadores. Aqui é o Starro, que é esse vilão da DC, que apareceu no segundo filme lá da Esquadrão Suicida, que ele joga um monte de estrelinha. Olha só, no reflexo da cara do Homem de Ferro, tá vendo? Um monte de estrelinha caindo dos céus. E putz, isso aqui tá muito bom, né? Desenho do Jorge Pérez. E aí começa a possuir cada um que ele coloca no rosto, né? E aqui é uma coisa interessante porque o Visão, ele percebe que esse personagem aqui, essa estrela gigantesca, ela é controlada, ela gosta muito de ordem. Então ela quer organizar tudo. Então ela é como se fosse um consciente coletivo. Ela gosta de ordem, então todo mundo começa a obedecer aos comandos da estrela, né? Da Starro aqui que foge apavorado. E por que foge? O Visão, ele pega e fala assim, poxa, Wanda, você trabalha com caos, a sua magia é feita com caos, e ele gosta de ordem. Então se você for possuído e começar a jogar magia do caos nesse ser, ele vai fugir, né? E é o que ocorre, né? Feiticeira Escarlate, ela é possuída, só que ela começa a jogar na mente desse receptáculo aqui, que é comandado pelo Starro, e ele começa a sentir muito caos, ele fica desesperado e foge. Então o que acontece? O que a Marvel faz? A Marvel, ela pega a lógica interna daquela história, daquele universo, e começa a fazer uma solução a partir dessa lógica interna. Isso aqui é muito bacana. Uma solução genial porque ela condiz com a história. É como se a gente pegasse um vampiro e com um dente de ar a gente conseguisse afugentar. Ou seja, é condizente com aquela realidade. E no mesmo quadrinho, pelo mesmo roteirista, tem uma coisa meio absurda com a DC. Então, com a força e aceleração, o Flash vai de um universo para o outro, com essa maquininha aqui. Tá? E aí ele tenta correr e não consegue, ó, ele tropeça. E ele vê que nesse mundo da Marvel não tem a força da aceleração. Ou seja, sem a força da aceleração, ele não tem poder. Mesmo sem poder, ele consegue voltar para o universo da DC. Como? Vai ter uma explicação bem tosca aqui. Assim que ele perdeu o poder da aceleração, o corpo dele entrou num êxtase e voltou para o outro universo. Ou seja, para passar de um universo por outro, ele tinha que correr na velocidade incrível, mas para voltar para o universo não precisa disso. Ainda mais um universo que não tem a força de aceleração para ele conseguir correr. Contraria toda a lógica aqui. Você fala assim, poxa, que palhaçada, né? E o que acontece? Eu já falei sobre isso, sobre narrativa Marvel DC, num vídeo que eu fiz sobre a suspensão da descrença, que é nesse vídeo aqui. Vou deixar o card aqui, caso queira assistir. E o que acontece? Tem muita coisa que, nossa, desde criança eu li algumas histórias da DC e eu não gostava, falei assim, poxa, isso aqui é bobo, né? Não... Mas por quê? A DC, ela trabalha com uma outra lógica. A lógica dela seria mais mítica. Eu quero dizer que os heróis da DC, eles meio que definem as regras. O Super-Homem consegue fazer coisas impossíveis porque ele é o Super-Homem. E o Flash, ele ultrapassa os limites porque ele é o Flash.
Você não precisa ter muita explicação, porque você já tem essa característica do herói. Você aceita isso. Então, o que mais interessa na narrativa da DC é os mundos que eles vão, os problemas que eles enfrentam, e não como eles solucionam esses problemas. Tanto que tem um momento aqui que os heróis da Marvel olham para o universo DC e pensam, nossa, isso aqui não faz sentido. E os personagens da DC olham para o pessoal da Marvel e falam assim, nossa, vocês complicam muito as coisas. E aqui tem uma coisa bem interessante, porque nesse exemplo do Flash, tá um bando de pessoas, né, correndo atrás desse cara aqui, que ele é meio monstrinho, porque ele é um mutante, então ele é adolescente que adquiriu os poderes, então começou a se transformar. E o Flash, ele olha pra esse rapaz meio demoníaco aqui e fala assim, meu, ele é só um garoto, gente. Ah, tá defendendo o garoto, tá defendendo o mutante, deve ser mutante também. Ah, tá fantasiado. Ah, deve ser um desses heróis assim e tal. E eles começam a meter porrada no Flash, né? Assim, meu, porque eu sou um herói, metendo porrada em mim, né? E ele volta, quando ele volta, né? Ele fala assim, poxa, aquele mundo é louco, né? Porque o mundo tá todo decadente, o mundo tá um monte de problema, e tem heróis, só que mesmo assim tem roubos e tudo mais. E quando o pessoal da Marvel vai pro mundo da DC e vê que é tudo muito maravilhoso, eles vêm pedir autógrafo para eles veem que tem um museu dedicado a um herói. Ele fala assim, meu, os heróis querem que eles adorem eles, são um bando de fascistas, eles querem pôr ordem no lugar a qualquer preço. Então, o mundo aqui tá muito bonitinho porque é um cambada de fascista, né? Então tem um embate aqui, o Super-Homem querendo fazer as regras dele, né? E já toma uma martelada na cabeça. Então, isso aqui é bem interessante. Aí tem um momento que eu acho bacana também, que é quando eles começam a se unir, que é do Capitão América com o Batman, que é já no segundo encontro. Isso aqui é muito legal. Por quê? Tanto o Capitão América quanto o Batman, eles não têm assim, superpoderes. Se bem que o Capitão América ele é bem mais poderoso porque ele tomou o soro super soldado, então, por exemplo, o Capitão América consegue levantar um carro, consegue levantar tipo, até meia tonelada, 500 quilos, né? Então, num combate, por causa da força do Capitão América, eu acredito que ele venceria o Batman. Só que o Batman também é estrategista e tal, e ele não é ingênuo, né? Ele vai saber preparar o terreno, ele não vai ficar, tipo, partir para o confronto direto, então ele vai armar uma emboscada, ali vai se igualar. Se em força, realmente o Capitão América seria melhor, né? Mas o Batman é o Batman. Então aqui é uma coisa interessante, porque olha só o desenho. A gente vê as costas do Capitão América olhando para o Batman, e as costas do Batman olhando para o Capitão América. Então os dois ângulos assim, né? Então, cara, o Jorge Pérez aqui detona. Então assim que eles param de se medir, eles falam assim, poxa, eu acho que é melhor a gente deixar os pesos pesados lá se bater e a gente unir força. E eles concordam, enquanto os heróis estão lá se debatendo todos, o Batman e o Capitão América vão começar a tentar desvendar o que está acontecendo. E aí tem uma coisa interessante, por quê? Que aquele Crona, que é o inimigo lá, que quer desvendar o segredo do universo, ele começa a fazer umas coisas temporais, então começa a desviar um pouco o tempo dos acontecimentos. E também tem 12 objetos, 6 de cada universo. Isso também altera a história. Embora não seja explicado, que eu acho que isso é interessante não ser explicado na história, mas poderia ter realmente um texto falando sobre cada objeto. Nem todos os objetos eu conheço, por exemplo, né? Então você fica um pouquinho perdido, você pensa, pô, né, o que será que esse objeto faz? Então é um jogo, né? Esse Crona contra o Grão-Mestre, cada um escolhe os seus personagens, então quem vencer, o universo que vai sobreviver, né? E aqui então estão os 12 objetos. Aí o povo da DC só reconhece os objetos lá da DC, né? Aí aqui é o Livro da Eternidade, que era do Mago Merlin, e já passa para um monte de gente, né? O Senhor Destino e tal. E então é um objeto importante aqui. Aqui o bastão o bastão de Atombe é da Marvel. Aí tem esse aqui, que é o Globo de Ra. Aí o Homem Borracha até fala assim, o Metamorfo, né? Porque isso aqui tem a ver com o Metamorfo. Mas isso aqui também tem, como é um objeto egípcio, tem muito a ver com o Shazam. Então isso aqui é uma coisa interessante, porque os objetos, com o passar dos tempos, eles vão passando de mão em mão. Só que aí depende de um roteirista, ele trabalha aquele objeto num personagem, e aquele objeto fica mais fixo com esse personagem. Então isso aqui é uma coisa bacana, assim, né? Aí temos a bateria do Lanterna Verde, a Lança do Destino, a Máscara da Medusa, que isso aqui tem a ver com o Pirata Psíquico, mas também, como é um objeto grego tal, tem a ver com a Mulher Maravilha. Esses três símbolos, esses três objetos aqui, que é a roda, a ânfora e o sino, que são 3 demônios e tal.
Esse livro aqui, por exemplo, é o que chamou o Etrigan para o nosso mundo, né? Aí, então tem o Bastão de Batomb, tem o Nulificador Total, que o Gavião Arqueiro nem fala o nome do objeto, né? Aí tem o Cubo Cósmico, o Olho Maligno, essa Caixa dos Invernos Antigos, que é do Thor, e as 6 Joias Espirituais. Aqui eles não chamam de Joias do Infinito. Isso aqui eu achei interessante porque, antigamente, as Joias do Infinito eram joias espirituais, que é mais associado ao Warlock, né, o Adam Warlock. Mas quando o Thanos ele começa a busca pelas joias, assim que ele consegue as joias, ele fala assim, isso aqui são as Joias do Infinito, não joias espirituais. Só trocar o nome para uma coisa mais antiga, Joias Espirituais, eu já me liguei a Warlock, né? Então eu falei assim, puxa, isso aqui é uma coisa interessante, né? Então isso aqui é uma coisa muito legal, porque ele trabalha assim com o nosso imaginário, sabe? De leitura que a gente já fez. Então mesmo que eu não conhecesse todos esses objetos, uma vez ou outra eu vi. Inclusive, eu fiquei até pensando, falei assim, poxa, né? Eu acho que esse bastão de Batomb eu vi numa história do Conan. Aí eu fui procurar no fandom, né, no Mario Fandom, e tava realmente lá. Eu falei assim, cara, que loucura isso aqui, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa bem interessante, que ele busca essas coisas assim, né? Começa uma nevasca, tipo, ele fala assim, puta, tá nevando na primavera, né, no verão. E é por causa que a Caixa dos Invernos Antigos, lá de Asgard, do Thor, tá ali. Ou seja, ela começa a modificar o clima. E também, né, o Livro da Eternidade e esses outros objetos místicos, eles começam a alterar a realidade e alterar o tempo. Então nessa batalha aqui, ó, que é do último volume, do 4º volume, a gente vê, primeiro aparece o Super-Homem, de uma época, depois aparece o Super-Homem, em outra época, depois da morte dele, que já tá com o cabelo comprido. Aí depois aparece o Super-Homem da época de 38. Aí depois aparece o Batman da década de 60. Olha só. Aqui tá o Hal Jordan. E o Hal Jordan já mais velho como Parallax. E de um quadrinho pro outro. Por quê? Porque as magias dos objetos estão interferindo aqui na realidade. Que os heróis, eles estão ali sabendo do que está acontecendo, só que em tempos diferentes. Então começa a ficar uma confusão assim. E a história é muito interessante. Doutor Destino preso na Muralha da Fonte. Isso aqui é muito legal. A Muralha da Fonte tem a ver lá com os novos deuses. Se você conseguir ultrapassar a muralha, você vai ter acesso à fonte. E isso aqui já apareceu num outro crossover da Marvel, neste aqui. Porque o Darkseid, ele tá tentando ultrapassar a Muralha da Fonte, e para isso ele precisa da Fênix, do poder da Fênix. E no final dessa história aqui, ele fica preso na Muralha da Fonte. E olha só, aqui é do Walter Simpson, o desenho, né? E ele só retrata como fosse a cabeça. Aqui é o Metron, que ele consegue ultrapassar. Aqui o Jorge Pérez deixa o corpo inteiro na muralha. Então isso aqui é umas coisas muito interessantes, né? Inclusive, como eu falei Darkseid, tem até uma piada bacana aqui, até falando muito mais do que eu queria falar, que é o Darkseid conseguindo a manopla do infinito. Só que ele fala assim, isso aqui é de outro universo, não funciona no meu. Então ele joga fora. Aqui não serve pra nada. Então tem umas coisas muito legais aqui e a história realmente é interessante. Então, como eu falei, a Panini está lançando alguns crossovers porque foi feito os 50 anos do primeiro crossover Marvel DC, que a Panini já lançou. E todas essas edições aqui, eu não sei se a Panini vai relançar, mas deveria. O primeiro encontro do Super-Homem, ela lançou, mas no formato original, que é aquele grandão, formato gigante. Aí o segundo encontro do Super-Homem com a Homem-Aranha também ela vai lançar. Já tá até em venda, em pré-venda, tanto na Amazon quanto na Panini. Eu não sei se esses outros dois, que é o Batman e Hulk e X-Men Novos Titãs, ela vai relançar também. E aí tem uma outra coisa que eu falei nesse vídeo aqui, que é dos 50 anos dos crossovers, que eu falo sobre um monte de crossover, não só o do Super-Homem com o Homem-Aranha. Eu mostro essas revistas todas, eu falo um pouquinho dos crossovers, eu falo também que os crossovers que tem aqui são de um universo, que é um crossoverso, que é o universo 7642 ou 6742, que é o universo oficial, que tanto a Marvel quanto a DC aceitam que existe esse universo, que os heróis convivem juntos. Aqui é mostrado que a união dos universos, esse crossover é feito de um outro jeito. Na minha opinião foi o melhor. Aqui está a Eternidade, então está mostrando a Eternidade segurando o universo da Marvel. Aí já no volume 2, quem aparece é a Kismet, então é como se o universo da DC fosse responsabilidade dela. Aí no volume 3, os dois universos estão se encontrando. No volume 4, eles meio que se despedem e os universos ficam separados. Mas tem uma terceira, que foi um vídeo que eu já fiz no canal também, que é nesse vídeo aqui, que é dessa revista aqui, que esse crossover tá muito legal, que do jeito que eles se encontram é um outro jeito. Porque teve, lá na década de 90, teve um encontro Marvel DC, que é esse encontro aqui, que não, esse eu não achei muito bom. Mas,
Como os universos se encontram é que tem dois irmãos, cada irmão é dono de um universo, e para acessar esse universo tem uma ponte, que é o acesso. E aqui nessa história, o Super-Homem lembra do acesso, ele vai até o acesso para chamar o Quarteto Fantástico, porque o Galactus entrou no universo dele. Esse aqui é um outro jeito de crossover da Marvel e da DC. E como eu falei, eu achei esse jeito aqui o melhor. Então são 3 jeitos que eu conheço que existem esses crossovers, né? Você sabia disso? Vale a pena aproveitar a promoção, que não tá caro. Vocês conheciam? Se ficou até aqui, dá joinha, não esqueça de dar joinha pra ajudar o canal, comentar o que você achou, se inscrever, já se inscreveu? Comenta, se inscreve. Todo final de vídeo eu faço um jabá do meu e-book. Isso aqui é um romance jovem adulto que eu fiz no final do ano passado, que estava participando no concurso da Amazon. São 2 garotos que eles viajam pra praia no final do ano, só que acontece no final de 1985. Foi o ano que teve Rock in Rio, e é o primeiro ano sem a ditadura militar. Então eles conversam, só que eles não querem saber de política, né? Eles querem conversar com outros jovens, tem romance, aí tem drogas, que um garoto é adicto e outro não, então eles começam a brigar sobre isso, mas também tem coisas sobre dança, sobre música, e as pessoas que eles conhecem lá, e tem até um mito santista sobre fantasmas, né? Um sobrenatural também nessa história. E, como eu falei que eles gostam muito de rock, tem uma playlist aqui, que é das músicas que eles escutam. Então são as músicas da época, eles escutam tudo em fita cassete. Então eu também falo um pouquinho da época, né? Ela é gratuita para quem tiver o Kindle Unlimited, que muitos chamam de Q. Então se você tiver o Q, é gratuito. Mas se você não tem, é só R$2. Só tá em e-book. Então quem quiser ler, eu agradeço. Grande abraço e até mais!